No vídeo de hoje eu vou indicar 5 ferramentas de inteligência artificial que vai te dar grandes vantagens no mercado, vai te colocar à frente dos seus concorrentes e se você queria algum atalho para fazer mais coisas e de maneira mais rápida, esse vídeo é para você. Nesse vídeo também eu vou disponibilizar um mapa mental com todas as ferramentas, com todos os recursos, com todas as explicações. Rodrigo, como que eu faço o download desse mapa mental? Durante o vídeo eu vou mostrar como que você faz o download e também vou disponibilizar outros materiais premiums, tá bom? Antes de começar, comenta aí abaixo, você já usa alguma inteligência artificial para te tornar mais produtivo, para fazer melhor o seu trabalho? Comenta aí qual é a IA, se você utiliza e para que você utiliza. Além disso, comenta aí abaixo, você já tem algum canal do YouTube monetizado? Você já ganha dinheiro no YouTube? Ou você está em busca das 4.000 horas e dos 1.000 inscritos, tá bom? Vamos direto aqui para a tela do meu computador, então. Eu vou reagir a um vídeo de um americano especialista em inteligência artificial. Ele tem um canal com quase 300.000 inscritos. Ele vai fazer algumas indicações, algumas eu utilizo, já até indiquei para vocês em outros vídeos, e algumas eu vou adicionar aqui esse vídeo, tá bom? Então, papel e caneta na mão, vamos lá? 3, 2, 1, vai! Essas 5 ferramentas de IA fizeram uma grande diferença na forma como uso a IA e acho que farão o mesmo por você também. A primeira que eu queria mostrar é meio nova. Ela se chama Pesquisa Mais Profunda. E também mostrarei algumas alternativas aqui. Atualmente, em qualquer aplicativo de IA, você encontra algo chamado Busca Profunda ou Pesquisa Profunda. Bem, a Grok lançou recentemente uma que faz pesquisas ainda mais extensas, chamada Pesquisa Mais Profunda. E só para mostrar algumas alternativas a isso, existe uma versão dela dentro do ChatGPT chamada Pesquisa Profunda. Ela já existe há algum tempo. No entanto, eles não têm pesquisa mais profunda. A Grok tem 2 opções diferentes para a pesquisa. A Gemini também tem uma chamada Pesquisa Profunda, que você pode ativar aqui mesmo com as contas gratuitas. E a Perplexity também tem uma chamada Pesquisa Profunda. E desde que a pesquisa profunda foi lançada, eu não faço nada de novo até executar a pesquisa profunda e obter um insight valioso e claro a partir dela. Tirando a falta de criatividade, porque todas chamam pesquisa profunda, mas eu também utilizo tanto no ChatGPT quanto no Grok. No Gemini eu só testei aqui em aula para os meus mentorados, mas eu não uso... Não uso ainda hoje, né? Capaz que eu venha a utilizar aqui mais para frente, mas basicamente o que eu faço? Eu pego 2 pesquisas profundas, então, por exemplo, ChatGPT e Grok, faço a pesquisa do mesmo tema, depois eu combino as duas e daí eu tomo alguma decisão. Porque o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, eu quero pesquisar sobre crescimento no YouTube e sobre retenção no YouTube, para deixar as pessoas mais tempo no vídeo. Aí o que eu faço? Eu coloco tanto no Grok quanto no ChatGPT, inclusive eu formo o prompt primeiro, aí depois que eu escrevo o prompt manualmente, eu peço para a IA melhorar esse prompt. Eu falo assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa profunda, então eu quero que você melhore esse pedido para que eu envie para a pesquisa profunda. Ele melhora o prompt, aí eu mando tanto para o Grok quanto para o ChatGPT, excelente, e aí o que eu faço? Eu subo essa pesquisa profunda para uma outra IA que chama Notebook LM, que é da Google, que é uma IA que serve para você subir os documentos e a partir daí você conversar com o documento, você pesquisar, perguntar, fazer resumos, tudo só com aquele documento. E a partir daí eu tiro vários insights, então eu faço todo esse procedimento. Essa pesquisa, para você pagar um profissional dos últimos tempos, dependendo do que você vai fazer, pesquisa de mercado, trabalho de final do ano, fazer ali, óbvio que você não vai fazer o trabalho e entregar, porque senão você vai ser reprovado, mas para fazer essa pesquisa, muitas vezes era $2.000, $5.000, $10.000, né? Então, assim, agora é de graça. Você tem ali uma limitação, obviamente, né? Mas no gratuito você tem, às vezes, ali 2, 3, 4, 5 pesquisas por dia gratuitamente. Então vale muito a pena. Vamos continuar. Mostrar como algumas delas funcionam. O Gemini, por exemplo, é o primeiro que comecei a usar para pesquisas aprofundadas e, às vezes, ele literalmente acessa cerca de 300 sites diferentes. Você pode ver agora mesmo pesquisando em 71 sites diferentes e,
Em seguida, ele fornece um plano muito detalhado para planejar férias inteiras de 2 semanas usando pesquisas aprofundadas. Também gosto muito da maneira como o Perplexity faz isso. O Perplexity chegou em primeiro, então vou mostrar a vocês. Perguntei a ele como se tornar viral no YouTube, e aqui está a estratégia que ele montou e tem vários recursos diferentes. Então, normalmente, como isso funciona é que, se você fizer uma pergunta ao ChatGPT, Gemini ou Grok sem que isso esteja ativado, eles lhe darão uma resposta rápida, certo? Bem, às vezes, especialmente com o Gemini, percebi que às vezes leva cerca de 30 minutos de pesquisa. Procure por 2 ou 300 fontes diferentes e, em seguida, escolha as melhores e crie um documento muito valioso para você. Agora, se você usar a pesquisa aprofundada ou a pesquisa mais profunda dentro do Grok, é o mesmo tipo de coisa. Vou deixar esta terminar para mostrar o resultado. Certo, Grok começou a me dar os pontos principais assim que terminou e então me deu um guia passo a passo aqui. E se você comparar isso com um prompt regular dentro de qualquer um desses modelos com a pesquisa ativada, é um mundo à parte. Então, eu recomendo que se você estiver fazendo algo novo hoje em dia, definitivamente use um desses modelos e execute a pesquisa profunda com um prompt bem simples. O que é interessante no caso do Gemini, que eu vou utilizar mais vezes e também vou testar o Perplexity, que eu não sabia, nunca testei. Basicamente, a Google, além de já estar há muitos anos nessa questão de pesquisa do buscador, ela acessa os vídeos do YouTube, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre você entrar no Google AI Studio e você consegue mandar um link de um vídeo do YouTube e a partir daí ele vai ler esse vídeo e vai fazer ali a análise que você pedir. Então, no caso aqui da pesquisa profunda, você pode pedir para o Gemini pesquisar dentro de vídeos, porque ele tem a transcrição. E aí, quando você fala, por exemplo, de crescimento do YouTube, você pode falar para ele pesquisar os 5 maiores YouTubers do mundo, por exemplo, o que eles estão falando, e ele vai pesquisar nos vídeos, inclusive. Então, é uma vantagem bem grande do Gemini, da mesma maneira que o Grok pode pesquisar no X, ex-Twitter, né? Esse nome não pegou, né? Todo mundo chama de Twitter. Comenta aí abaixo, você ainda chama de Twitter? É isso aí. Para o trabalho. Você não precisa fazer seu prompt nada sofisticado, e ele lhe dará todos os tipos de recursos diferentes para se aprofundar um pouco mais. E você chega à página onde ele extraiu as informações. Então você pode ler o artigo completo se quiser. E Grok realmente tem uma seção legal no final com essas citações principais onde você pode se aprofundar um pouco mais em tudo isso de uma forma bem organizada. Agora, o próximo que eu queria mostrar a vocês está dentro do HeyGen. Então, se você não está familiarizado com o HeyGena, ele é um dos principais geradores de texto para Avatar. Então, você digita um prompt de texto e ele cria um vídeo de IA com esses avatares de IA. Certo? Então, você não precisa filmar nada. Isso literalmente transforma o prompt de texto em um vídeo parecido com este. Mas, deixe-me mostrar a vocês uma das coisas mais legais que vi recentemente que eles lançaram. Está dentro do Labs aqui. Se você entrar no HeyGen, é chamado de podcast de vídeo. Isso é relativamente novo aqui. Eles também têm essas outras coisas sobre as quais fiz vídeos, mas este podcast de vídeo é uma das minhas opções favoritas. Deixe-me mostrar exatamente o porquê. Então, se você assistir aos meus outros vídeos, há um aplicativo chamado Notebook LM. Eu falo sobre ele o tempo todo. É um dos meus aplicativos favoritos no mundo da IA nos últimos 2 anos. E o Notebook LM permite que você adicione várias fontes diferentes, vídeos no YouTube, PDFs e coisas assim. E você pode ter uma interação de IA com todos os seus próprios documentos, 50 fontes diferentes de documentos e vídeos e coisas assim. Mas ele transforma isso nesta visão geral de áudio aqui. Então, se você não assistiu ao meu vídeo sobre isso, vá assistir. Não vou mostrar o Notebook LM aqui, mas este é um podcast entre 2 pessoas. Parece incrivelmente realista. É um podcast de áudio. É isso que o Notebook LM faz. Então, HeyGen, o que eles fizeram foi criar a mesma coisa, mas é um podcast de vídeo entre 2 avatares de IA. Então, não apenas... Eu já fiz vídeo aqui no canal do Notebook LM e do HeyGen. Inclusive, eu indico o HeyGen para todos os meus mentorados dentro da minha mentoria monetização. Já que eu estou falando sobre isso, basicamente eu ensino na mentoria até 10 formas, criar 10 fontes de renda. O YouTube, que eu tenho 10 canais 9 monetizados, é apenas uma fonte de renda. Lá a gente fala de
usar a inteligência artificial para ganhar dinheiro dentro do seu negócio. Às vezes o seu negócio não tem inteligência artificial ainda, eu vou te ajudar a implementar para você produzir mais, para você fazer mais rápido, para você fazer melhor. Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Voltando aqui ao vídeo, olha só, se eu entrar aqui no AGEN, na minha conta, você vai ver que eu não só crio podcasts, mas também eu faço a tradução dos meus vídeos, porque dos 10 canais, 5 é em português do Brasil e 5 é em inglês, e agora eu, num futuro bem próximo, eu vou fazer tanto em alemão quanto em espanhol. Se você olhar aqui, ó, olha só, nos projetos, por exemplo, você vai ver que tem muitos projetos aqui, ó. Tem aqui os meus canais, então tem centenas e centenas de vídeos. Vou até entrar numa pasta aqui, ó, no meu canal de inteligência artificial dos Estados Unidos, ó, o Daily. Olha só, 536. Enfim, o que é interessante aqui? Quando você entra em Labs, que nem ele falou, no vídeo podcast, você vai ver que eu faço vários podcasts. Então, o que é interessante? Que lá no Notebook LM do Google, você faz podcast com áudio. E aqui no AGEN, você faz em vídeo. Eu fiz um vídeo sobre 8 conteúdos que você pode monetizar no YouTube, que eu monetizo, e eu mostrei esses 2 formatos com eu monetizando, com eu aplicando nos meus canais. Porque a diferença aqui nesse canal é que eu mostro como que eu monetizo nos meus canais do YouTube. Eu apenas não cito, né? Depois vai lá assistir esse vídeo. Agora, o que é interessante que mudou aqui no AGEN recentemente? É que quando você coloca aqui, ó, vou começar, você coloca aqui um PDF, né? Você coloca aqui um PDF, ó, vem aqui, coloca um PDF, beleza? E aí você escolhe aqui o Avatar 1 e o Avatar 2, beleza? Só que antigamente você poderia só escolher os avatares do AGEN. E agora você pode colocar os seus avatares. Eu tenho meu clone, por exemplo, aqui. Tem vídeo meu e vocês nem sabem que não sou eu, porque eu clonei, né? Você consegue fazer isso no AGEN. Você faz o seu próprio clone, você coloca ali o clone da sua voz também. E você pode fazer vídeos, só que agora você pode se colocar no podcast. E aí as pessoas nem percebem, principalmente as pessoas que não te conhecem, né? Então você pode colocar aqui, e eu também tenho os meus próprios avatares realistas também. Então vale muito a pena, indicação minha também, você utilizar o AGEN. Continuando aqui, vamos lá, ele também provavelmente vai dar algumas observações. Vamos ver os testes dele aqui. Mas quero dizer, olhe os detalhes. É incrível que essas pessoas sejam avatares de IA. Agora, ele terá alguns problemas que eu vou apontar e algumas maneiras de corrigi-los. E temos uma legenda. Então, vou reproduzir apenas alguns segundos aqui para você dar uma boa olhada. Eu não indico legendas, eu falo isso para os meus mentorados, se você quer internacionalizar o seu canal. Porque, por exemplo, agora, ou você está assistindo no meu canal em inglês, ou você está assistindo no meu canal em português. Então, se eu coloco uma legenda, o que acontece? Se eu tô no meu canal em inglês, a legenda tá em inglês. Beleza. Só que se eu fiz o vídeo com a legenda, quando a pessoa assistir em português, ela vai ver a legenda em inglês. E o próprio YouTube já tem essa questão. A pessoa aperta o botão e já aparece a legenda na língua dela. Então não há necessidade de você colocar a legenda. Diferente se for vídeo aquele vertical, né? No caso, Shorts, o Stories, o Reels. Aí até tudo bem, mas no caso de vídeo para o YouTube, eu não recomendo. Então, eles basicamente oferecem uma espécie de mecanismo de personalização para seu episódio de podcast. Sim, é como um console de personalização, tudo em um que permite que você ajuste sua narrativa dependendo do seu público. Seja pais em busca de orientação ou até mesmo especialistas em busca de novas perspectivas. Ok, muito bom. Ainda tem problema. Eu não assisti o vídeo dele aqui agora, né? Então, basicamente, eu acho que até sei o que ele vai falar. Que quando você tipo, um tá falando, o outro, ele fica, tipo, meio que se mexendo, né? Tipo, mas quem que fica assim, entendeu? Sem se mexer. O que você tem que fazer? Não sei se é isso que ele vai falar. Você tem que criar o seu próprio avatar, que dá pra você fazer. E aí, quando você criar, você coloca de uma maneira que não apareça as mãos, tá? Não apareça as mãos. Isso é possível, por exemplo, no caso dele aqui, não tá aparecendo as mãos. No meu caso aqui, ó, a não ser que eu levante as mãos. Mas se eu criar um avatar que ele só ficar, tipo, falando, mexendo assim, não mexendo muito, ou, no máximo, tipo, ele fica fazendo assim, ó.
Entendeu? Não fica, tipo, a pessoa não tá falando nada, ela fica fazendo assim, parece louco, né? Enfim. Então, basicamente, esse que é o problema. Às vezes ela fica mexendo a boca, só que não é a hora dela falar. Então, você tem que resolver isso criando o seu próprio avatar. Os avatares do AGN vai ficar mais complicado isso. Obviamente, você pode ver que uma coisa que eles ainda não consertaram é que há apenas gestos com as mãos que a pessoa faz quando não está falando. Ela está ouvindo, mas faz isso como se estivesse falando. Então, há uma maneira de contornar isso na edição simples, onde você pode dar um zoom um pouco mais próximo na cena e não ver a mão dela, ou escolher outro avatar que esteja um pouco mais próximo e acabar com esse problema. Exatamente o que eu falei. Mas agora você tem uma nova maneira de distribuir seu conteúdo sem literalmente muito trabalho, certo? Eu enviei um PDF que eu já tinha. Ele nem estava organizado de forma alguma para ser um roteiro de podcast. Eles o mudaram para um roteiro de podcast e tinham essas duas pessoas conversando nele. Agora, o próximo da minha lista... E pessoal, para quem quer ganhar dinheiro, imagina você ter um curso. Aí você pode colocar isso como material extra. Às vezes você é um professor, aí você vai dar aulas, esse é professor particular, e você coloca isso como material extra. Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei esse vídeo, eu fiz um material extra para quê? Para, obviamente, eu vou falar como que você vai baixar, eu vou deixar um link ali. Você vai baixar, tudo bem, e aí meio que você vai entrar em comunicação comigo, né? Não que você vai exatamente falar comigo obrigatoriamente, mas alguém vai te entregar ali o material e vai fazer um convite especial para você entrar ali num grupo onde eu envio outros materiais, não vou ficar te vendendo, pode ficar tranquilo, eu vou te enviar outros materiais. E óbvio que quando você assiste esse vídeo no YouTube, o YouTube me paga, então quanto mais visualizações, melhores. E alguém, vamos supor que 1%, 5%, 10% vão querer comprar minha mentoria. Por quê? Porque, eu fiz um vídeo de qualidade, eu estou entregando material, eu respondo. Então, basicamente é uma construção. Para quem trabalha no online, sabe que isso é uma forma de você agregar para o seu público. Tem muita gente que vai falar, eu quero saber um pouco mais, eu quero um atendimento mais personalizado. Então, no caso aí do AGN, é uma maneira muito interessante de você criar mais conteúdos para o YouTube e monetizar. Vai lá, assiste meu vídeo 8 conteúdos que eu monetizo, mas também você melhorar um serviço que você já entrega. Isso é bem interessante. Se chama Recraft. Esta é uma ferramenta premium de geração e edição de imagens. Fiz uma parceria com eles para este vídeo para mostrar a vocês uma plataforma premium de geração de imagens porque, no mundo da IA, uma das coisas que usamos constantemente são imagens geradas por IA em todos os tipos de casos de uso diferentes. E esta também é bem popular. Mais de 3 milhões de pessoas já a utilizam. Agora, deixe-me mostrar rapidamente tudo do zero. Então, vou gerar uma imagem clicando aqui. Vou escolher esta opção aqui para mostrar os diferentes estilos que você pode usar para gerar sua imagem. Um dos principais benefícios disso é que é muito fotorrealista. Esta é uma das minhas opções favoritas. Você pode ver, quero dizer, apenas nas demonstrações, mas mostrarei alguns exemplos aqui. Mas eles também têm opções diferentes conforme eu navego. Você pode ver que pode fazer todos os tipos de coisas diferentes. O outro benefício principal disso é que ele cria um texto realmente fantástico. Então, se você deseja gerar texto preciso em suas imagens, isso faz um ótimo trabalho. E também aborda a anatomia humana corretamente, o que mostrarei aqui com um exemplo. E aqui está um exemplo simples. Um velho lendo um livro embaixo de uma árvore. Vou fazer isso no tamanho 16:9. Então, você pode usar o controle deslizante aqui e ter todos os tipos de formas diferentes. E vou gerar duas imagens aqui. Vou clicar aqui. Vou ampliar esta, deixá-la em tela cheia. Veja os detalhes desta coisa. Quer dizer, o fotorrealismo no Recraft é um dos motivos pelos quais o escolhi para este vídeo. Eu uso o Recraft, mas eu uso muito mais o Flux, né? O Flux hoje é uma IA que está ali pau a pau com o Midjourney, eu acredito que até passou, e também o próprio ChatGPT, depois de uma atualização, está fantástico, principalmente quando você manipula ali, tipo, editar uma determinada imagem, consistência de personagem e texto na imagem. Aí o ChatGPT ficou, assim, anos-luz. E se você quiser pessoas famosas, você pode criar usando o Grok, do Elon Musk, e também usando o Leonardo AI, para pessoas que são celebridades, atores, políticos, eles têm menos censura, digamos assim. Como mencionei, também tem edição.
Então, deixe-me mostrar algumas opções para isso. Eles têm esta opção de ajuste fino bem aqui. Então, se eu quisesse algo bem parecido, poderia obter outra imagem parecida com esta, ou poderia obter algo quase idêntico ou um pouco diferente. Então, adoro este controle deslizante aqui. Vou modificá-lo. Devo obter algo bem parecido com este aqui, certo? Então ele fez algumas alterações, mas manteve a composição praticamente a mesma. Você também pode clicar aqui e ajustar as cores. Então, se quiser que as coisas fiquem um pouco mais sombrias, você pode deixá-las mais escuras. Você tem o contraste aqui para alterá-lo. E você tem o espectro e a saturação também. Se quiser deixá-lo preto e branco, você pode fazer isso rapidamente com esses controles deslizantes. Certo? Para esta sugestão aqui, eu fiz uma bailarina dançando sozinha em um teatro. E tenho algumas opções muito boas aqui. E é isso que eu estava dizendo sobre a anatomia humana. Ela faz um excelente trabalho aqui para lhe dar algo muito útil. E eles têm outras opções na parte superior. Então, por exemplo, eu poderia repintar uma área e dar a ela uma sugestão para alterar algo. Eu poderia apagar uma área para exemplos. Certo? E selecionarei toda esta área assim. E irei em frente e pressionarei apagar. Certo? Uma maneira bem limpa de apagar algo da sua imagem diretamente quando você gera a imagem aqui. E aqui está uma versão onde estamos verificando o quão bem ele se sai com o texto. Aprenda IA. É um outdoor. Perfeito. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Google AI Studio. E no Google AI Studio ele tem um excelente editor de IA. Basicamente eu fiz alguns testes, por exemplo, eu coloquei um gato de boné vermelho. Aí de repente ele já estava com um boné azul. Aí de repente ele já estava com o boné amarelo. Ele estava na floresta e de repente ele estava na praia. Fiz um macaco também, que estava na floresta, de boné vermelho, e de repente ele estava de boné amarelo numa piscina. E além disso também você pode mandar a sua thumbnail e pedir, agora eu quero o texto, estava em português, agora eu quero o texto em inglês. A pessoa está com a camisa amarela, agora eu quero que ela esteja com a camisa vermelha. Então, muito interessante, assista esse vídeo de edição profissional no Gemini Google AI Studio. Escrito exatamente o que coloquei aqui. Aqui está outro. Novamente, exatamente do jeito certo. Agora, o próximo da minha lista é de uma das principais empresas de IA, chamada 11 Labs. E este está na categoria de IA conversacional, onde você pode criar um agente de IA que atenderá chamadas para você. Então, isso é extremamente poderoso aqui. Você pode criar esses agentes de suporte dentro do 11 Labs. Agora, se você nunca ouviu falar do 11 Labs antes, ele é uma das melhores plataformas de conversão de texto em voz. Provavelmente é o melhor que existe para isso. Só fazer uma diferenciação, que eu já indiquei o Eleven Labs aqui. Basicamente existe o Eleven Labs para você criar vozes, para você fazer tradução, para você dublar os seus vídeos. Tudo isso é o Eleven Labs. Esse aqui é o Eleven Labs Conversation AI, que é a mesma empresa, obviamente, mas é com foco em atendimento. Por exemplo, você tem uma loja, você precisa vender, ou você precisa fazer o pós-venda depois que a pessoa comprou, ou você quer um agente que faça o suporte do seu curso. Então é nesse caso aqui que é muito interessante, que a qualidade deles é uma das melhores, se não a melhor. Agora eles adicionaram todos os tipos de coisas novas, incluindo esses agentes de voz de IA. Então, eu poderia pressionar o sinal de mais aqui e escolher um dos modelos deles, ou criar o meu próprio. Vou clicar no agente de suporte aqui só para mostrar a você como são esses modelos. Você começa com um idioma. Você também pode adicionar um prompt do sistema. Quando você está treinando qualquer tipo de agente de IA, normalmente quer dizer a ele como se comportar. Então, quando alguém faz uma pergunta, ele segue este conjunto de instruções e tem várias opções diferentes, como diferentes modelos de linguagem grandes para você escolher. No momento, o Gemini 2.0 Flash é extremamente bom e extremamente rápido. Eu realmente gosto dele para agentes de voz e todos os tipos de coisas avançadas também. Você pode escolher diferentes vozes aqui. Eles têm uma biblioteca enorme. Como mencionei, esta já é uma biblioteca enorme de vozes geradas por IA e todos os tipos de coisas diferentes que você pode explorar por conta própria. Mas deixe-me mostrar um pequeno teste disso. Estou gravando este áudio de computador por 1 segundo. Olá, só para saber qual é o seu horário de funcionamento. Olá, ponto. Estamos abertos das 15 horas às 22 horas, 7 dias por semana. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar hoje? Olha que legal, ele faz a interação por voz, né? Porque tem muitos agentes que você até coloca no WhatsApp também, e ele entende tanto texto quanto quando você manda um áudio, ele pega o áudio, transcreve e responde em texto. Já tem alguns que respondem em áudio, e agora você mandar um áudio e ele responder em áudio já é interessante, já tem isso no ChatGPT e no Gemini, mas no caso de uso pessoal, né?
Agora, isso aqui é sensacional. E também existe a possibilidade, não sei aqui, mas já tem no Gemini e no ChatGPT, que é você conversar com interação por vídeo, né? Você compartilha a tela e a pessoa vê você e interage com você ou com a sua câmera, no caso, se você apontar para algum lugar. Mas bem interessante. Sim. Onde vocês estão localizados? Estamos localizados na 5445 Main Street, no centro de Chicago. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar hoje? Não, obrigado. Estou bem. E deixe-me voltar ao prompt do sistema. Acabei de adicionar isso bem rápido. Então, aberto das 3 às 10, 7 dias por semana. Este é o endereço que eu inventei. Certo? Então, ele sabe essas informações com base no prompt do sistema. E você obviamente deseja fornecer a ele o máximo de informações possível. E pode ser usado novamente para qualquer tipo de agente de suporte. E como mostrei, você também pode criar um em branco aqui. E o 11 Labs, a propósito, tem uma biblioteca enorme de outras coisas de IA. Você pode literalmente criar audiolivros aqui. Você pode criar podcasts. Aí já é o Eleven Labs que eu falei, né? Eleven Labs e o Eleven Labs Conversation. Aqui no caso é o Eleven Labs, né? Sonoros, vídeos dublados. Então, vale a pena explorar. Uma das ferramentas que uso consistentemente para todos os tipos de casos de uso diferentes. Agora, se você faz qualquer tipo de apresentação, o que a maioria de nós em algum momento precisa fazer, esta é a ferramenta definitiva para isso. Chama-se Gamma. E eles têm algumas coisas novas que eu queria mostrar a você também com esta. Mas a maneira como funciona é que você pode ir em frente e gerar aqui mesmo. E você pode criar uma apresentação para si mesmo. Esta é a nova maneira de fazer apresentações em PowerPoint. Quase não uso PowerPoint agora. Você pode realmente transformá-las em uma página da web. E mostrarei como fazer isso mesmo depois de criar uma apresentação. Você pode criar documentos e postagens sociais também. Essa social já é uma atualização. Eu fiz uma apresentação, uma palestra, uma apresentação online e também eu já fiz uma apresentação de um dos meus cursos usando o Gamma para gerar ali os slides. Então, é muito bom realmente. Então, vou criar uma apresentação aqui. E eu vou para Cloud.ai. Você pode usar o chat, GPT, qualquer outra ferramenta para isso. Mas eu só quero mostrar o Cloud porque eles finalmente conseguiram acesso à pesquisa. Por muito tempo, o Cloud podia ser usado como um chatbot, mas não conseguia pesquisar na web. Agora ele pode, e você não precisa ativar nada para isso. Então, pedi para ele escrever um pequeno resumo aqui sobre minha empresa, a Skill.ai, e dei a ele o link para o site. Então, ele vai fazer uma pesquisa para nós. E ele vai gerar esse resumo. E então eu vou copiar e colar isso no Gamma para mostrar a você o que ele faz. Agora, vou pegar a introdução que ele escreveu para mim a partir disso, e vou gerar o esboço a partir daqui. E o esboço basicamente fornecerá a você a versão em texto primeiro. Então, você pode ver que este será o slide 1 e assim por diante. Introdução à habilidade, tudo isso. E ele criou 8 slides. Você sempre pode adicionar cartões. Acredito que a versão gratuita oferece 8, mas tem uma versão paga aqui que me permite adicionar mais cartões. E eu poderia editar qualquer um deles, mas vou clicar em gerar aqui. E não vou editar esta parte. Apenas assista a isto se você nunca usou o Gamma antes. Ele está literalmente criando os slides aqui, bem na sua frente, com gráficos. Praticamente tudo que você precisa em um slide é criado bem na sua frente. Se tivesse isso na época que eu fiz faculdade, né? Tô com 40 anos, advoguei 11 anos, mas em qualquer curso, imagina quantos finais de semana, quantos dias você não demorava para fazer a pesquisa, fazer os slides, escolher as melhores imagens, porque também às vezes os templates do PowerPoint eram horríveis. E olha só que perfeito, isso aí ia demorar, nossa, 2 semanas, porque você usa uma IA para fazer a pesquisa e uma outra IA para criar os slides. E aí você pode usar o AGen para transformar ele, por exemplo, num conteúdo de 2 avatares conversando. Olha só o que não dá para fazer. Comenta aí abaixo. Usando IA. Você também pode, a propósito, dar a ele um PowerPoint não editado, como um PowerPoint que tem apenas as informações, mas não seja editado, e ele o transformará em algo assim. E você pode ver que parece incrível. Agora, você pode prosseguir e apresentá-lo diretamente daqui para este modo de apresentação. Você também pode baixá-lo como PDF. Ou esta é uma das minhas opções favoritas. Você pode pressionar compartilhar aqui. E então você pode prosseguir e compartilhar isso publicando em um site. Vou clicar aqui. Vou convertê-lo em um site. Então, é a mesma apresentação que ele acabou de criar para mim em alguns segundos. Mas está neste URL que eu poderia compartilhar. E você pode até atualizar e personalizar este link se realmente... E aí você pode colocar o link de compra do seu curso. Tem gente que não tem site, tem gente que tem um site horrível, e aí você coloca isso aí com um botão de compra. Olha só, faz em alguns minutos, coloca no ar, lógico que aí você vai precisar
de um domínio de uma hospedagem, mas aparentemente aqui quando você paga o Gama, você consegue compartilhar esse link que é feio, mas aí você pode usar um encurtador de links, né? Mas agora eu poderia simplesmente enviar isso para alguém. Não preciso. Muito interessante. Comenta aí abaixo, gostou de todas as ferramentas? Gostou? Qual a que você mais gostou? Qual que você usaria? E lembrando que eu citei várias vezes os 8 conteúdos que eu crio para monetizar, vou deixar o link aparecendo aqui. E se você quiser baixar o mapa mental, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui e fixado no primeiro comentário. Você clica lá, em 1 minuto, você já vai estar orientado ali em como que você vai baixar. O link vai ser disponibilizado para download ou enviado no seu WhatsApp, tá bom? Então tá aparecendo um vídeo aqui agora para você continuar comigo e saber como monetizar 8 conteúdos no YouTube. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.